Esta é uma história sobre silêncio, humilhação pública e a reviravolta mais satisfatória que um tribunal já presenciou. Quando a pessoa que deveria te proteger é a primeira a te apunhalar pelas costas, às vezes, a única defesa é deixar o sucesso falar mais alto. Prepare-se para sentir na pele a dor da rejeição materna e o sabor doce da justiça, quando a arrogância desmorona em um único segundo diante da verdade. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da campainha ecoou pela casa, estridente e insistente, cortando o silêncio da tarde abafada como uma lâmina enferrujada. Eu conhecia aquele toque. Não era o toque breve e educado de uma visita, nem o ritmo apressado do entregador de encomendas. Era um toque de autoridade. Alguém que não tinha tempo a perder e que trazia notícias que, invariavelmente, mudariam o curso do dia ou da vida. Do meu escritório improvisado no quarto dos fundos, olhei para a tela do computador, onde as linhas de código de um sistema de segurança bancária que eu estava auditando piscavam em verde neon. Respirei fundo, sentindo o ar pesado de dezembro, aquele calor úmido típico do interior de São Paulo que faz a roupa grudar no corpo antes, mesmo de você sair do banho. Levantei-me devagar, ouvindo o estalo seco dos meus joelhos. A casa estava silenciosa demais. Dona Odete, minha mãe, provavelmente estava na sala da frente, assistindo àqueles programas de fofoca vespertinos no volume máximo, fingindo que não ouvia a campainha só para me obrigar a sair do meu casulo. Para ela, o que eu fazia naquele quarto não era trabalho. Para ela, eu era apenas uma desocupada que passava o dia brincando no computador, uma vergonha para uma família que sempre valorizou o suor físico e o crachá pendurado no pescoço. Ela nunca entendeu, e eu, cansada de décadas de explicações inúteis, parei de tentar explicar que minha consultoria em segurança digital rendia em um mês o que ela levou anos para acumular. Caminhei pelo corredor de piso frio, sentindo o cheiro de desinfetante de lavanda barato que minha mãe insistia em usar para mascarar o cheiro de mofo que subia do rodapé nas épocas de chuva. Ao chegar à sala, vi a silhueta dela contra a luz da janela. Ela estava sentada na poltrona de veludo gasto, imóvel, com os olhos fixos na televisão, mas eu sabia que ela estava atenta a cada passo meu. A tensão entre nós era uma entidade física, uma terceira habitante daquela casa. Vai atender ou espera que o Papa desça do céu para abrir o portão, Mirella. A voz dela era áspera, carregada daquele desprezo casual que ela aperfeiçoara ao longo de 30 anos. Ela nem se virou para me olhar. Não respondi. Apenas peguei as chaves sobre o aparador de madeira escura e fui até o portão. O sol do lado de fora era cegante. Um homem de meia idade, vestindo uma camisa social azul clara com manchas visíveis de suor nas axilas e segurando uma prancheta, aguardava com uma expressão de tédio burocrático. Ele verificou o número da casa no muro descascado e depois olhou para mim. "Senhora Mirella Vasconcelos?" perguntou ele. A voz monótona de quem repete aquele roteiro 20 vezes por dia. "Sou eu", respondi, sentindo um frio na boca do estômago que nada tinha a ver com a temperatura ambiente. "Mandado de citação e intimação. Por favor, assine aqui." Ele estendeu a prancheta e uma caneta Bic mordida na ponta. Minhas mãos tremeram levemente ao pegar a caneta. O papel era amarelo, áspero. Assinei meu nome, sentindo o olhar curioso da vizinha da frente, Dona Célia, que varria a calçada com uma lentidão suspeita, esticando o pescoço para ver o que estava acontecendo. Em cidades daquele tamanho, um oficial de justiça na porta era o equivalente a um escândalo de primeira página. Devolvi a prancheta, peguei o envelope pardo e pesado que ele me estendeu e fechei o portão sem dizer mais nada. O envelope parecia queimar minha pele. Caminhei de volta para dentro da casa, o coração batendo descompassado contra as costelas. Entrei na sala e parei. Minha mãe agora me olhava. Ela tinha desligado a televisão. O silêncio era absoluto, exceto pelo zumbido distante de uma mosca varejeira batendo contra o vidro da janela. Havia um sorriso estranho nos lábios de Odete, um curvar de boca que não chegava aos olhos frios e castanhos.
Era um sorriso de triunfo, algo que eu não via desde que meu pai faleceu, há 6 meses, e ela conseguiu sacar a pensão dele antes mesmo do enterro. "O que é isso na sua mão, minha filha?" Ela perguntou, a voz falsamente doce, uma doçura enjoativa como o leite condensado passado da validade. Abri o envelope. Meus olhos correram pelas linhas do documento oficial, cheias de termos jurídicos em negrito e caixa alta. Ação de interdição com pedido de curatela provisória. As palavras dançavam na minha frente, perdendo o sentido por um segundo antes de se reorganizarem em um soco brutal na minha realidade. Interdição, curatela, incapacidade civil. Li o nome da requerente, Odete Vasconcelos. Li o motivo alegado, incapacidade mental absoluta decorrente de transtornos psiquiátricos severos, alienação social e inaptidão para gerir. A vida civil e o patrimônio herdado. O mundo pareceu girar. O chão de cerâmica fria sob meus pés descalços parecia ter desaparecido. Ela estava tentando me declarar louca. Ela estava tentando tirar de mim o controle da minha própria vida. E, pior, ela queria o controle sobre a herança do papai, o pequeno terreno no centro e a casa onde morávamos. E, provavelmente, sobre qualquer dinheiro que ela achasse que eu tinha. Levantei os olhos. Do papel. Odete estava de pé agora, alisando a saia florida com as mãos calejadas. Ela não parecia envergonhada. Pelo contrário, ela irradiava uma confiança aterrorizante. "Você fez isso?" Minha voz saiu num sussurro rouco. "Você pediu minha interdição?" Odete soltou uma risada curta, seca. Ela caminhou até a mesinha de centro e pegou seu maço de cigarros. Acendeu um com calma, tragando profundamente e soltando a fumaça na minha direção. O cheiro de tabaco barato invadiu minhas narinas, misturando-se à náusea que subia pela minha garganta. "Alguém precisava fazer alguma coisa, Mirella", ela disse, como se estivesse comentando sobre a necessidade de limpar as calhas. "Você tem 30 anos e vive trancada naquele quarto. Não fala com ninguém, não tem amigos, não tem marido, não tem um emprego de verdade. O vizinho, o Dr. Arnaldo, me explicou tudo. Você não tem condições de cuidar do que seu pai deixou. Você é perturbada. Sempre foi. Aquela sua mania de ficar quieta, de ler o tempo todo, de não gostar de festas, isso não é normal. É doença. Eu trabalho, mãe. Eu sustento essa casa há 5 anos. A indignação fez minha voz subir uma oitava, algo que eu raramente permitia. Quem você acha que pagou a reforma do telhado? Quem paga a sua Unimed? Quem pagou as dívidas que o papai deixou no banco? Dinheiro de computador. Ela abanou a mão no ar, dispersando a fumaça e a verdade com o mesmo gesto desdenhoso. Isso não é trabalhos, Mirella. Isso é bico. É coisa de gente que não quer encarar a vida. E outra, eu sei que você não bate bem. Lembra quando você tinha 12 anos e ficou uma semana sem falar porque seu gato morreu? O Dr. Arnaldo disse que isso é um sinal claro. Esquizofrenia, autismo, sei lá. O nome que dão hoje em dia pra gente esquisita. O fato é, você precisa de uma tutora. Eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor. Dr. Arnaldo, o advogado porta de cadeia que tinha um escritório em cima da padaria da esquina. Um homem untuoso que olhava para as pernas das mulheres na rua e que devia ter convencido minha mãe de que isso era uma causa ganha. Apertei o papel nas mãos até os nós dos meus dedos ficarem brancos. A traição era profunda, visceral. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a anulação completa de quem eu era. Ela queria me transformar legalmente em uma criança, em um objeto sem voz, para poder gerir os poucos bens da família e, de quebra, me punir por nunca ter sido a filha extrovertida ou festeira e normal que ela queria exibir para as amigas da igreja. Isso é mentira, mãe. E você sabe, eu não sou doente. Eu sou introvertida. E eu sou competente. Tentei manter a calma, mas as lágrimas de raiva picavam meus olhos. Odete deu um passo à frente, invadindo meu espaço pessoal. O cheiro dela era uma mistura de fumo e aquele perfume de alfazema que ela usava em excesso. Ela tocou meu rosto, um toque que deveria ser carinhoso, mas que senti como uma garra. Shhh!
Não adianta espernear, querida. O juiz vai ver. O doutor Arnaldo já montou o processo. Temos testemunhas. A vizinhança toda sabe que você é estranha, que você não sai de casa, que você não tem vida social. O juiz vai olhar para você, essa cara pálida de quem não vê o sol, essas roupas largas de homem, esse jeito de bicho do mato, e vai assinar o papel na hora. É para o seu bem. Eu vou cuidar do dinheiro do seu pai. Você não precisa se preocupar com nada. Só precisa obedecer. Ela sorriu novamente. Aquele sorriso terrível de quem acredita na própria mentira. Ela realmente achava que estava me fazendo um favor, ou talvez fosse apenas a ganância falando tão alto que abafava qualquer vestígio de amor materno. Recuei, saindo do alcance da mão dela. A sensação de claustrofobia era insuportável. Eu precisava sair dali, precisava pensar, precisava respirar. Isso não vai ficar assim, murmurei, virando as costas para ela e caminhando em direção ao meu quarto. Vai fugir para o buraco de novo? Ela gritou nas minhas costas, rindo. Aproveite enquanto pode trancar a porta, Mirella. Logo, logo, eu vou ter a chave de tudo. Entrei no meu quarto e tranquei a porta com a chave, girando a tranca 2 vezes. O som do metal deslizando foi o único conforto que encontrei naquele momento. Encostei as costas na madeira fria da porta e deslizei até o chão, abraçando os joelhos. O documento judicial estava jogado no tapete ao meu lado. Olhei ao redor do meu buraco, 3 monitores de alta resolução, uma cadeira ergonômica de última geração importada da Alemanha, um servidor dedicado zumbindo suavemente no canto, estantes repletas de livros técnicos em inglês, francês e russo. Na tela central, o saldo da minha conta de investimentos pessoal estava minimizado. Se minha mãe soubesse quantos zeros havia naquela conta, dinheiro que eu fiz, criando arquiteturas de segurança para fintechs globais sob o pseudônimo M.V. Cypher, ela teria um infarto fulminante, ou tentaria me matar para ficar com tudo. Mas ela não sabia. Ninguém naquela cidade sabia. Para eles, eu era a Mirella esquisita, a solteirona que vivia às custas da viúva coitada. Peguei o celular. Minha mão ainda tremia, mas minha mente, treinada para resolver problemas lógicos complexos sob pressão extrema, começava a clarear. A raiva estava dando lugar a algo mais frio, mais calculado. Se Odete queria jogar o jogo da lei, se ela queria levar isso para um tribunal e expor nossa vida diante de um juiz, ela teria o que queria. Mas ela estava cometendo um erro de cálculo fatal. Ela estava julgando o livro pela capa desgastada, sem fazer ideia de que o conteúdo era criptografado com uma chave que ela jamais possuiria. Disquei um número que eu tinha salvo apenas para emergências extremas. Era um contato de São Paulo, capital, um escritório de advocacia que atendia os clientes corporativos da empresa para a qual eu prestava consultoria. Alô? Uma voz feminina, profissional e nítida, atendeu no segundo toque. Aqui é Mirella Vasconcelos, código de cliente 77 Alfa Tango. Eu preciso de representação jurídica imediata, pessoal, em uma comarca do interior. Houve uma pausa, breve do outro lado, seguida pelo som de teclas sendo digitadas rapidamente. Senhora Vasconcelos, é uma honra falar com a senhora. O Dr. Bittencourt está em reunião, mas vou interrompê-lo agora mesmo. O protocolo Alfa exige prioridade máxima. O que aconteceu? Olhei para o documento no chão, onde a assinatura da minha mãe parecia zombar de mim. Minha mãe acabou de declarar guerra, respondi, sentindo uma lágrima solitária e quente escorrer pelo meu rosto. Ela diz que sou incapaz. Quero que vocês provem que ela está errada, mas quero fazer isso do meu jeito. E qual seria o seu jeito, Senhora Vasconcelos? Limpei a lágrima com as costas da mão. Silêncio total. Ninguém pode saber quem eu sou, ou o que eu tenho até o dia da audiência. Quero que ela acredite que já ganhou. Quero que ela suba naquele tribunal com toda a arrogância que ela tem. E então, eu quero derrubá-la. Desliguei o telefone e olhei pela janela do quarto. O céu estava escurecendo, nuvens pesadas de chuva se formando no horizonte, prometendo uma daquelas tempestades de verão que lavam a alma e alagam as ruas. A batalha estava apenas começando, e pela primeira vez na vida,
Eu não iria me esconder, eu iria esperar. Como uma aranha na teia, imóvel, invisível, esperando a mosca gorda e barulhenta se prender sozinha. Os dias que se seguiram à entrega da intimação transformaram a casa em uma trincheira psicológica, onde o silêncio era a arma mais letal. O ar parecia ter se solidificado, espesso e irrespirável, impregnado pela umidade das chuvas de verão que castigavam o telhado de barro todas as tardes. Minha mãe, Odete, havia mudado de postura. Se antes ela me tratava com o desprezo habitual reservado a um móvel velho que atravanca o caminho, agora ela adotara uma performance de mártir sofredora, digna de uma novela das 8. Ela andava pela casa arrastando os chinelos, suspirando alto a cada 3 passos, murmurando orações dramáticas sempre que passava pela porta do meu quarto, certificando-se de que eu ouvisse seus lamentos sobre o fardo que Deus lhe dera. Mas o pior não eram os suspiros, era a plateia. Odete transformou nossa sala de estar em um palco de exposições. Ela começou a convidar vizinhas e conhecidas da igreja para o café da tarde com uma frequência alarmante. O objetivo era claro: construir testemunhas. Ela precisava que a vizinhança visse a filha problemática com os próprios olhos, para que, quando o oficial de justiça ou o perito perguntassem, houvesse um coro de vozes confirmando minha inaptidão social. Numa quarta-feira chuvosa, fui à cozinha pegar água. A sala estava cheia. Dona Célia, a pua vizinha da frente, estava lá junto com 2 senhoras do grupo de oração, segurando xícaras de café fumegante e equilibrando pedaços de bolo de fubá nos joelhos. Quando entrei, o falatório cessou instantaneamente. 4 pares de olhos se fixaram em mim, analisando-me como se eu fosse um animal exótico em exposição no zoológico. Eu vestia uma calça de moletom cinza e uma camiseta preta larga, meu uniforme de trabalho habitual. Mas, sob aquele escrutínio, senti-me nua. Olha ela aí, Odete disse com uma voz embargada, teatralmente triste. Vem cumprimentar as visitas, Mirella. Diga boa tarde para a Dona Célia. Senti o músculo da minha mandíbula travar. A vontade de gritar, de dizer que eu tinha acabado de fechar um contrato de segurança digital com uma empresa em Zurique, pulsava na minha garganta. Mas eu me lembrei do conselho do Dr. Bittencourt. Deixe-a construir a própria armadilha. Não reaja. A normalidade, para ela, é a sua submissão. A loucura, para o juiz, será provada com fatos, não com fofocas. Mantive a expressão vazia, neutra. Enchi meu copo de água na pia, ouvindo o gotejar da torneira ecoar no silêncio constrangedor. Virei-me devagar, olhei para as mulheres, fiz um leve aceno de cabeça, o mínimo exigido pela educação, mas insuficiente para satisfazer a sede de drama delas, e voltei para o corredor. Assim que cruzei o batente da porta, ouvi o sussurro alto de Dona Célia, projetado para que eu escutasse. Nossa, Odete, é verdade mesmo. O olhar dela é vago, né? Não tem brilho. Coitadinha de você. Ter que cuidar de uma marmanja dessas sozinha é uma cruz muito pesada. É a vontade de Deus, Célia. Eu só peço forças para administrar o que o pai dela deixou, porque se depender da cabeça dela, a gente perde até o teto, respondeu minha mãe, com a voz tremida de emoção fabricada. Fechei a porta do meu quarto e respirei fundo, contando até 10 para acalmar a taquicardia. A raiva era um combustível perigoso. Eu precisava convertê-la em foco. Naquele dia, eu tinha um compromisso que Odete jamais imaginaria. Precisava encontrar meu advogado pessoalmente para assinar a procuração e entregar as provas documentais da minha sanidade e da minha fortuna. Esperei até que as visitas fossem embora e Odete se distraísse no telefone com o Dr. Arnaldo, o advogado urubu que ela contratara. Vesti uma calça jeans desbotada e uma blusa simples. Peguei minha mochila velha de lona, dentro da qual estava meu laptop de R$30 mil e uma pasta com extratos bancários autenticados, e saí. Onde você pensa que vai? Odete gritou da sala quando ouviu o portão bater. Na farmácia, gritei de volta e sem parar. Dor de cabeça. Caminhei rápido até o ponto de ônibus, sentindo a chuva fina molhar meu rosto. Eu não ia para a farmácia.
Peguei o ônibus intermunicipal para a cidade vizinha, um centro urbano maior onde marquei o encontro. O veículo estava lotado, cheirando a óleo diesel e roupas úmidas. Sentei-me no fundo, abraçada à mochila, observando a paisagem de canaviais e postos de gasolina. Passar pela janela suja. A cada quilômetro que me afastava da minha casa, sentia o peso no peito diminuir. Ali, naquele ônibus barulhento, eu era invisível, e a invisibilidade era minha zona de conforto. O local do encontro era o lobby de um hotel executivo no centro da cidade vizinha. O contraste entre o ambiente e a minha aparência era gritante. O piso de mármore polido refletia as luzes amarelas e suaves dos lustres de cristal. Homens de terno e mulheres de salto alto circulavam falando baixo em seus celulares. Eu me senti deslocada por um segundo. Mirella esquisita, ameaçando emergir, até avistar o homem que se levantou de uma poltrona de couro assim que entrei. Dr. Ricardo Bittencourt não parecia um advogado do interior. Ele vestia um terno azul marinho de corte impecável, provavelmente italiano, e tinha aquela aura de competência serena que só o dinheiro, muito antigo, ou o sucesso muito recente conferem. Ele me reconheceu não pela roupa, mas pela descrição que eu dera de mim mesma. Vou parecer alguém que não pertence ao lugar. Senhora Vasconcelos? Ele estendeu a mão. O aperto foi firme, seco, respeitoso, sem pena, sem condescendência, apenas profissionalismo. Dr. Bittencourt, obrigada por vir até aqui. Minha voz saiu firme, diferente dos sussurros que eu usava em casa. Ali, eu era a M. Wilp Cypher. Sentamo-nos em uma mesa reservada num canto discreto. Ele pediu um café expresso e eu, uma água com gás. Quando coloquei a pasta de documentos sobre a mesa e abri o laptop, a postura dele mudou sutilmente. Ele se inclinou para frente, ajustando os óculos de aro fino. Eu li o processo que sua mãe abriu, Mirella. Ele começou, dispensando as formalidades iniciais. É uma peça de ficção criativa, devo dizer. O advogado dela alega alienação mental completa e a incapacidade cognitiva para atos da vida civil. Eles anexaram laudos antigos de um psicólogo escolar, de quando você tinha 12 anos, e depoimentos informais de vizinhos dizendo que você não sai de casa. Juridicamente é fraco, mas em comarcas pequenas, onde a reputação social vale mais que a lei, pode ser perigoso. O juiz pode conceder uma liminar provisória, se ficar convencido de que você corre risco. Ela não quer me proteger do risco. Ela quer o dinheiro da venda do terreno do meu pai. São uns 200 mil reais. Para ela, é uma fortuna, expliquei, abrindo um arquivo criptografado no computador. Mas ela não sabe sobre isso. Virei a tela para ele. Eram meus demonstrativos de rendimentos dos últimos 3 anos, contratos de consultoria com firmas de cibersegurança de Israel e dos Estados Unidos, e o saldo consolidado dos meus investimentos. Dr. Bittencourt olhou para a tela. Seus olhos se estreitaram, percorrendo os números. Ele parou, piscou e olhou novamente. Depois, olhou para mim, para minha camiseta velha, para minhas unhas curtas e sem esmalte, e de volta para a tela. Um sorriso lento e incrédulo se formou no canto de sua boca. Isso é o saldo líquido. Em dólares? Ele perguntou, baixando o tom de voz, como se estivesse diante de um segredo de Estado. Sim, convertendo para reais, eu poderia comprar a rua inteira onde minha mãe mora e ainda sobraria para reformar a igreja que ela frequenta. Respondi, sem arrogância, apenas constatando um fato matemático. O dinheiro do terreno que ela tanto cobiça é o que eu faturei na semana passada corrigindo uma falha num blockchain bancário. O advogado recostou-se na cadeira, soltando um ar de riso, muish, balançando a cabeça. A expressão dele era de puro deleite profissional. Advogados amam reviravoltas, e eu acabara de lhe entregar uma bomba atômica embrulhada em papel de pão. Mirella. Sua mãe está tentando interditar uma das pessoas mais financeiramente capazes daquela cidade, alegando que ela não sabe contar troco. Ele riu baixo, limpando os óculos com um lenço de seda. Isso não vai ser apenas uma defesa. Vai ser uma aula. Mas, escute bem, para isso funcionar, o elemento surpresa é crucial.
Eu sei. Por isso vim assim. Por isso ninguém sabe. Exato. Ele ficou sério novamente. O olhar afiado de um predador jurídico assumindo o controle. Vamos deixar o processo correr. Não vamos contestar a urgência. Vamos deixar a audiência de instrução ser marcada. Vamos deixar sua mãe levar as testemunhas. Deixar o advogado dela fazer o showzinho dele. Deixar ela chorar na frente do juiz dizendo que você é uma inválida. E quando o juiz perguntar a você, nós vamos apresentar a realidade. Mas preciso que você aguente a pressão. Até o dia da audiência, você tem que continuar sendo a coitadinha. Se ela desconfiar que você tem recursos, ela muda a estratégia. Tenta extorquir você de outro jeito. Ou pior, tenta uma interdição compulsória em clínica psiquiátrica antes do julgamento. Você consegue manter o papel. Pensei nos olhares de pena de Dona Célia. Pensei no sorriso triunfante de Odete. Pensei em todas as vezes que fui chamada de inútil, de estranha, de vergonha da família. Doutor, eu venho me escondendo a vida toda porque achava que não me encaixava no mundo deles. Fechei o laptop com um clique suave. Fingir ser quem eles acham que eu sou é a coisa mais fácil que vou fazer. O difícil vai ser não rir na cara dela. Ótimo! Ele guardou as cópias dos documentos na sua pasta de couro. Eu entrarei no processo apenas 24 horas antes da audiência, para não dar tempo do advogado dela se preparar. Até lá, você está sozinha no fronte inimigo. Se ela gritar, você abaixa a cabeça. Se ela humilhar, você chora. Alimente o ego dela até ele ficar tão inchado que vai estourar na primeira alfinetada. Voltei para casa no último ônibus da noite. A chuva tinha parado, deixando o ar com cheiro de terra molhada e asfalto quente. Entrei em casa silenciosamente. Odete já estava dormindo, o ronco dela ecoando pelo corredor escuro. Fui para o meu quarto, tranquei a porta e olhei-me no espelho. O rosto pálido, as olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito. Era a imagem perfeita da derrota. Mas, pela primeira vez em anos, ao olhar nos meus próprios olhos, eu vi um brilho afiado, perigoso. O brilho de quem tem um as na manga e está louca para jogar a carta na mesa. A coitadinha estava pronta para a guerra. A semana que antecedeu a audiência arrastou-se com a lentidão torturante de um download em conexão de escada. A casa, antes meu refúgio silencioso, havia se transformado em um quartel-general da campanha de difamação de Odete. Ela não estava apenas satisfeita em me processar. Ela precisava validar sua narrativa para si mesma, reforçando a cada minuto a ilusão de que era uma mãe abnegada, lidando com uma filha inválida. Na sexta-feira à tarde, o ápice dessa invasão de privacidade materializou-se na forma do Dr. Arnaldo, sentado no meu sofá. Ele viera para uma visita técnica, ou como ele preferiu chamar com um sorriso oleoso, uma conversa amigável para entender as limitações da menina. Fui convocada para a sala. O ambiente cheirava a café requentado e a loção pós-barba barata que o advogado usava, uma fragrância almiscarada que parecia grudar nas paredes. Ele estava sentado com as pernas abertas, ocupando espaço demais, a barriga proeminente esticando os botões da camisa social lilás de tecido sintético brilhante. Minha mãe estava ao lado dele, as mãos cruzadas no colo, com aquela expressão de santa de pau oco que ela aperfeiçoara nos últimos dias. "Sente-se aqui, querida", disse. Arnaldo apontando para um banquinho de madeira duro em frente a eles, como se eu fosse uma criança prestes a levar uma bronca da diretora. Obedeci. Meus movimentos foram lentos, arrastados. Eu mantinha os ombros curvados para dentro, encolhendo minha estatura e o olhar fixo nos meus próprios pés descalços. Código de conduta. Modo furtivo ativado. Baixa interação. Respostas monossilábicas. "Então, Mirella", Arnaldo começou, tirando uma caneta do bolso e clicando-a repetidamente. O som clique-clique-clique era irritante, rítmico, hipnótico. "Sua mãe me contou que você tem dificuldades para entender coisas simples, como contas de luz, compras de mercado. Dinheiro é algo complicado para você, não é?" Levantei os olhos por uma fração de segundo. O rosto dele era suado, poros dilatados visíveis na luz crua da tarde. Ele falava comigo como se eu tivesse 5 anos, de idade ou sofresse de uma lesão cerebral grave.
A condescendência pingava de cada sílaba. Eu não gosto de sair. Gaguejei, forçando a voz a tremer. Tem muita gente lá fora. Muito barulho. Viu, doutor? Odete interveio imediatamente ansiosa. É assim o tempo todo. Medo de gente. Se eu der uma nota de R$ 50 na mão dela e mandar comprar pão, ela volta chorando porque o padeiro olhou torto. Como é que uma pessoa assim vai administrar a herança do falecido Clovis? O terreno no centro vale dinheiro, doutor. Se ela assinar qualquer papel sem ler, a gente perde tudo. Arnaldo assentiu gravemente, rabiscando algo em seu bloquinho de notas. Eu podia imaginar o que ele escrevia. Sujeito passivo, confuso, alienado da realidade financeira. Entendo, dona Odete. É um caso clássico. Ele voltou-se para mim, inclinando o corpo para a frente. Mirela, se o juiz perguntar o que você faz o dia todo naquele quarto, o que você vai dizer? Que brinca no computador? Senti o sangue ferver nas minhas veias. A vontade de rir era quase incontrolável. Brincar no computador. Naquela manhã, enquanto eles dormiam, eu havia redirecionado o tráfego de dados de um servidor em Singapura para evitar um ataque DDoS massivo, salvando milhões de dólares de um cliente. Mas ali, naquela sala abafada, com cheiro de mofo e desinfetante, eu era apenas a menina que brincava. Eu vejo coisas na internet, sussurrei, engolindo em seco. E leio. Lê o quê? Livrinho de história? Gibi? Arnaldo riu, uma risada curta e seca, trocando um olhar cúmplice com minha mãe. Coisas. Deixei a frase morrer no ar, abraçando meus próprios braços. É triste, doutor. Muito triste, suspirou Odete. O pai dela mimou demais. Protegeu do mundo. Agora sobrou para mim. Mas eu faço com amor, sabe? Quero a curatela para garantir que ela tenha o que comer, que tenha um teto, porque se depender dela... A hipocrisia de Odete era uma obra de arte. Ela falava em garantir o que comer, enquanto usava o dinheiro da pensão do meu pai para comprar roupas novas para si mesma e pagar o dízimo gordo na igreja, esperando comprar um lugar no céu, ou, pelo menos, na diretoria da congregação. Eu sabia que o saldo da conta conjunta que ela mantinha com meu pai estava diminuindo rapidamente. Ela precisava do dinheiro do terreno, e precisava rápido. Não se preocupe, dona Odete. O juiz Siqueira é um homem severo, mas justo. Ele não gosta de ver patrimônio de família sendo dilapidado por irresponsabilidade de herdeiros incapazes. Com os laudos que temos e o comportamento dela na audiência, é causa ganha. Na terça-feira que vem, a senhora sai do fórum como curadora definitiva. Terça-feira. A data caiu como uma sentença de morte na sala. Faltavam apenas 4 dias. Quando Arnaldo finalmente foi embora, deixando para trás um cartão de visita amassado e a promessa de vitória, Odete estava exultante. Ela cantarolava hinos religiosos enquanto andava pela cozinha, batendo panelas com um vigor renovado. Ouviu, Mirela? Ela gritou da cozinha. Para o meu quarto, onde eu já tinha me refugiado. Terça-feira a gente resolve essa sua vida bagunçada. Você vai ver. Vai ser um alívio para você não ter que se preocupar com nada. A mamãe vai cuidar de tudo. Tranquei a porta e coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído. O silêncio artificial foi um bálsamo. Sentei-me na minha cadeira ergonômica e girei para encarar os monitores. A luz azul banhou meu rosto, limpando a sujeira emocional daquela interação. Abri o terminal de comando. Meus dedos voaram pelo teclado mecânico, o som tátil das teclas clique sendo a única música que eu precisava. Acessei o portal público do Tribunal de Justiça. Digitei o número do processo. Lá estava. Odete Vasconcelos, X Mirela Vasconcelos. Juiz, Dr. Alberto Siqueira. Fiz uma pesquisa rápida sobre o juiz. Siqueira, 58 anos. Conhecido por ser conservador, rígido com formalidades e impaciente com dramas familiares. Ele odiava perder tempo. Suas sentenças eram curtas, diretas. Isso é bom, pensei. Ele vai odiar o teatro da minha mãe se perceber que é uma farsa. Mas eu precisava de mais. Precisava garantir que a armadilha fosse perfeita. Acessei minha conta bancária secreta no exterior. O saldo brilhava na tela. Um número que faria o Dr. Arnaldo engasgar com sua própria saliva. Imprimi um extrato,
consolidado, datado daquele dia. Depois, imprimi meus contratos de prestação de serviços, todos em inglês técnico, com firmas reconhecidas internacionalmente. E, por fim, imprimi a escritura do terreno do meu pai e o valor venal atualizado. Coloquei tudo em uma pasta preta, fina e discreta. Aquela pasta era minha granada de mão. Eu só precisaria puxar o pino na hora certa. O fim de semana foi um teste de resistência. No domingo, Odete organizou o que ela chamou de Círculo de Apoio. A sala encheu-se novamente, dessa vez com 6 mulheres da igreja. Elas se sentaram em círculo, comigo no meio, em uma cadeira baixa. Vamos orar pela mente da Mirella, irmãs, anunciou Odete, com as mãos erguidas aos céus, para que o Senhor traga clareza, ou que pelo menos dê paz a esse coração perturbado, e para que a justiça dos homens seja feita na terça-feira. Elas começaram a orar em voz alta. Um zumbido de vozes sobrepostas, algumas falando em línguas estranhas, outras gritando Aleluia e Misericórdia. Uma delas, a dona Lourdes, colocou a mão pesada e suada na minha cabeça, apertando com força, balançando meu corpo para frente e para trás. Sai, o espírito de confusão! Sai, demônio da apatia! Liberta essa menina da escuridão do quarto! Gritava ela, cuspindo perdigotos no meu rosto. Eu fechei os olhos. A humilhação física, o cheiro de suor, o barulho ensurdecedor, era um ataque sensorial completo. Senti uma lágrima de raiva escorrer pelo canto do olho. Olha, ela está chorando. O espírito está se manifestando, gritou Odete, triunfante. Não, mãe. Não é o espírito. É o ódio. É a certeza absoluta de que eu nunca, jamais, vou perdoar o que você está fazendo comigo hoje. Mordi o interior da bochecha até sentir o gosto metálico de sangue. Aguente, disse a voz do Dr. Bittencourt na minha mente. Isso tudo é munição. Deixe elas acharem que você está quebrada. Quanto mais quebrada você parecer, maior será o choque quando você ficar de pé. Quando a sessão de tortura espiritual acabou e as mulheres foram embora, devorando bolo e fofocando sobre a triste situação da filha da Odete, eu me arrastei para o banheiro. Lavei o rosto com água gelada, esfregando a pele até ficar vermelha, tentando tirar a sensação das mãos daquelas mulheres. Olhei para o espelho. Meus olhos estavam inchados, mas a pupila estava dilatada, focada. Terça-feira, sussurrei para o meu reflexo. Terça-feira não seria apenas uma audiência, seria um abate. Na segunda-feira à noite, véspera da audiência, recebi uma mensagem criptografada no meu celular. Era do escritório do Dr. Bittencourt. Tudo pronto. Habilitação nos autos será feita às 08h da manhã, 1 hora antes da audiência. O juiz verá meu nome e os documentos anexos enquanto toma o café da manhã. Chegue cedo, não fale com ninguém. E Mirella, vista-se adequadamente, mas mantenha o disfarce até entrar na sala. Boa sorte. Apaguei a mensagem. Fui até o guarda-roupa. No fundo, escondido atrás de casacos velhos de inverno que eu nunca usava, havia uma capa de terno, preta, lacrada. Dentro dela, um conjunto de blazer e calça de alfaiataria cinza chumbo, uma camisa de seda branca e sapatos de salto médio, discretos, mas de couro legítimo. Roupas que comprei online e escondi, esperando por um dia em que eu precisasse ser a M.V. Cypher no mundo real. Amanhã a Mirella doente mental entraria no fórum, mas quem sairia de lá seria eu. Deitei na cama, ouvindo a chuva voltar a cair lá fora. O som dos trovões distantes parecia o rufar de tambores de guerra. Fechei os olhos, mas não dormi. Passei a noite repassando cada cenário, cada variável, cada linha de diálogo possível. Minha mente era um supercomputador processando milhões de possibilidades, e em todas elas, o resultado final convergia para um único ponto: a cara de terror da minha mãe quando a máscara caísse. O sol de terça-feira nasceu pálido, filtrado por uma neblina baixa que cobria a cidade, como se o próprio clima estivesse conspirando para manter o segredo do que aconteceria naquela manhã. Acordei antes do despertador, com o estômago embrulhado em nós cegos. Não era medo. Era a adrenalina fria de quem está prestes a pular de um avião sem saber se o paraquedas foi dobrado corretamente. Levantei-me e fui até o guarda-roupa.
Odete havia separado um conjunto de roupas para mim na noite anterior, deixando-o dobrado sobre a cadeira com um bilhete passivo-agressivo. Vista isso, não me faça passar vergonha com seus trapos de mendiga. Eram roupas antigas, um vestido de algodão desbotado que eu usava na adolescência e um cardigã de lã cinza que cheirava a naftalina. Ela queria que eu parecesse infantil, frágil, regressiva. Vestia a roupa. O tecido pinicava minha pele, mas servia ao propósito. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo, baixo, frouxo, deixando alguns fios soltos cobrirem meu rosto. Olhei-me no espelho. Eu parecia exatamente o que ela descrevia na petição inicial. Uma mulher de 30 anos presa no corpo e na mente de uma menina assustada de 12. Quando cheguei à cozinha, Odete estava terminando seu café. Ela vestia seu melhor traje de tribunal, nu, um terninho bege que ela comprara para o casamento de uma prima há 5 anos, apertado demais nos braços, e uma maquiagem pesada que tentava esconder as rugas de preocupação ou de ganância. Come rápido, ela ordenou, sem me olhar, verificando a hora no relógio de pulso dourado falso. O Dr. Arnaldo vai passar aqui em 10 minutos. E lembre-se, boca fechada. Só fala se o juiz perguntar diretamente para você. E se falar, fala baixo. Gagueja se precisar. Deixa que a gente cuida do resto. Não respondi. Bebi um gole de café preto. Amargo, sentindo o líquido quente descer pela garganta como combustível. O carro do Dr. Arnaldo, um sedã prata com o para-choque traseiro arranhado e o interior cheirando a cheirinho de carro novo, artificial misturado com cigarro velho, buzinou no portão pontualmente às 08h30. O trajeto até o fórum foi preenchido pelo monólogo incessante do advogado e pelas concordâncias ansiosas da minha mãe. O juiz Siqueira é carne de pescoço. Odete, mas ele gosta de ordem, dizia Arnaldo, gesticulando com uma mão enquanto dirigia com a outra. A gente entra, apresenta a situação de calamidade, mostra a menina ali no canto, quieta e pronto. A curatela provisória sai hoje mesmo. Depois a gente pega a assinatura dela para venda do terreno e resolve sua vida. Deus te ouça, doutor. Eu não aguento mais essa cruz, suspirou Odete, lançando um olhar de nojo para mim pelo retrovisor. Olha para ela. Parece que está em outro planeta. Eu olhava pela janela, observando o comércio local abrir as portas. Se vocês soubessem, pensei, que a planeta onde estou tem um PIB maior que o desse escritório de advocacia inteiro. O fórum da cidade era um prédio quadrado, de arquitetura brutalista dos anos 70, pintado de um amarelo ocre que descascava nas bordas. Subimos as escadas de granito encardido. O ambiente interno era opressivo. Luzes fluorescentes zumbiam no teto. O piso de cerâmica ecoava o som de saltos e sapatos sociais, e havia aquele cheiro inconfundível de repartição pública, cera de piso, papel velho e ansiedade humana. Sentamos em um banco de madeira dura no corredor da segunda vara de família. Minha mãe apertava um terço entre os dedos, os lábios movendo-se em uma oração silenciosa e frenética. Dr. Arnaldo andava de um lado para o outro, cumprimentando outros advogados com tapinhas nas costas e sorrisos falsos, agindo como se fosse o dono do lugar. Eu fiquei sentada, encolhida, com a pasta preta apertada contra o peito, dentro da mochila velha que eu insistira em trazer. Odete tentou tirá-la de mim antes de sairmos, mas eu comecei a tremer propositalmente e ela desistiu, resmungando que doido tem apego a lixo mesmo. Processo 004523, Odete Vasconcelos e outra. Sala 3. Anunciou um oficial de justiça com voz entediada. Meu coração falhou uma batida. Era agora. Entramos na sala de audiência. O ar-condicionado estava gelado, um contraste violento com o calor lá fora. A sala era sóbria, intimidante. O juiz Alberto Siqueira estava sentado atrás de uma mesa alta de madeira maciça, ladeado pelas bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo. Ele era um homem calvo, de óculos grossos e expressão impenetrável, que folheava um calhamaço de papéis com dedos rápidos. Havia uma promotora de justiça sentada à esquerda, uma mulher jovem com um olhar cansado, que nem levantou a cabeça quando entramos. Sentem-se, ordenou o juiz, sem olhar para nós. Odete e Dr. Arnaldo sentaram-se nas cadeiras da frente.
destinadas à parte autora. Eu fui direcionada para uma cadeira lateral, isolada. Sentei-me na ponta, ombros curvos, mãos entre os joelhos. O juiz Siqueira levantou os olhos. Seu olhar varreu a sala, parando em Arnaldo, depois em Odete e finalmente pousando em mim. Senti o peso daquele olhar. Era analítico, frio. Ele não viu a M. V. Cypher. Ele viu a menina do vestido desbotado. Ação de interdição com pedido de curatela provisória, leu o juiz, a voz grave preenchendo o silêncio. A requerente é a mãe. A interditanda é a filha. O motivo alegado é incapacidade civil absoluta por transtornos psiquiátricos não especificados e prodigalidade potencial. É isso aí, doutor? Exatamente, excelência. Doutor Arnaldo levantou-se, abotoando o paletó que mal fechava na barriga. Trata-se de um caso triste, meritíssimo. A jovem Mirelat, aqui presente, vive em estado de total alheamento. Não trabalha, não estuda, não se relaciona. Desde a morte do pai, a situação piorou. A mãe, Dona Odete, é mulher idônea e sofredora, teme que a filha dilapide o pouco patrimônio deixado pelo falecido ou que seja vítima de golpistas, dada sua inocência mental. Odete soltou um soluço audível. Era a deixa dela. É verdade, seu juiz, ela disse, com a voz trêmula, limpando uma lágrima inexistente. Eu faço tudo por ela. Dou comida na boca se precisar. Mas ela não tem noção de dinheiro. Se deixar, ela joga fora. Ela vive trancada. Num quarto escuro, falando sozinha. O vizinho ouve os gritos. Eu só quero proteger o que é nosso. O que é dela, digo. O juiz Siqueira franziu a testa, olhando para os papéis à sua frente. Consta aqui um laudo médico antigo. Não há nada recente? Perguntou ele. Excelência, a menina se recusa a ir ao médico. Interveio Arnaldo rápido. O pavor social dela é imenso. Trazê-la aqui hoje já foi uma operação de guerra. A urgência da curatela é justamente para que a mãe possa autorizar o tratamento psiquiátrico compulsório que ela tanto precisa. Senti um arrepio na espinha. Tratamento compulsório. Eles queriam me internar. A ganância de Odete não tinha limites. Ela me trancaria em um hospício para vender o terreno. O juiz suspirou, tirando os óculos e esfregando a ponta do nariz. Ele parecia entediado com a mediocridade do drama. E a interditanda? Tem advogado? Constituído? Perguntou ele, olhando para o lugar vazio ao lado da mesa de defesa. Dr. Arnaldo sorriu. Um sorriso predatório. Não, excelência. Devido à incapacidade, ela não tem condições de constituir defesa. A Defensoria Pública foi notificada. Mas, nesse momento, a porta da sala de audiência se abriu. Não foi um estrondo, mas o som firme e decidido da maçaneta girando cortou a fala de Arnaldo. Todos os olhares se voltaram. Para a entrada. Dr. Ricardo Bittencourt entrou. A presença dele mudou a pressão atmosférica da sala. Ele não vestia apenas um terno, ele vestia autoridade. O tecido cinza-chumbo de corte inglês, a pasta de couro italiana, a postura ereta de quem está acostumado a transitar pelos corredores do Superior Tribunal de Justiça. Ele não olhou para Odete, não olhou para Arnaldo. Ele caminhou diretamente para a mesa de defesa, colocou a pasta sobre a madeira com um movimento suave e fez uma leve reverência ao juiz. Bom dia, excelência. Peço desculpas pelo atraso de 30 segundos. O elevador deste prédio é um tanto nostálgico, disse Bittencourt, com uma voz calma e polida que contrastava violentamente com o tom estridente de Arnaldo. O queixo do Dr. Arnaldo caiu. Odete parou de soluçar instantaneamente, seus olhos arregalados fixos naquele estranho elegante. E quem? É o senhor? Perguntou o juiz Siqueira, recolocando os óculos, o interesse subitamente despertado. Ricardo Bittencourt, OAB SP 98.400. Estou aqui representando a requerida, senhora Mirela Vasconcelos. Ele tirou um documento da pasta e o entregou ao escrevente. A procuração e a contestação, juntamente com documentos probatórios, foram protocolados digitalmente hoje às 08 res, mas faço questão de entregar a cópia física de cortesia a Vossa Excelência. O juiz pegou o documento.
Arnaldo estava pálido. Ele conhecia o sobrenome Bittencourt. Qualquer advogado que não tivesse vivido numa caverna nos últimos 20 anos conhecia a firma Bittencourt em Associados, de São Paulo. Eles defendiam bancos, multinacionais, políticos de alto escalão. O honorário de uma hora daquele homem pagava o carro de Arnaldo. Advogado particular? Odete sussurrou, alto o suficiente para ser ouvida. Mas, Wei, ela não tem dinheiro nem para comprar pão. Quem está pagando esse homem? O juiz Siqueira levantou a mão, pedindo silêncio. Ele começou a ler o documento que Bittencourt entregara. À medida que seus olhos desciam pela página, suas sobrancelhas subiam. Ele parou, virou a folha, leu novamente. Doutor Bittencourt. O juiz olhou para o advogado, depois para mim. A menina encolhida no canto. Esses dados aqui são verídicos. Absolutamente, Excelência. Autenticados, apostilados e verificáveis em tempo real, respondeu Bittencourt, com um leve sorriso. Se o senhor permitir, gostaria de chamar minha cliente para sentar-se à mesa comigo. Acredito que a cadeira de incapazes não seja adequada para ela. O silêncio na sala era absoluto. Até o zumbido do ar-condicionado parecia ter cessado. Mirella? A voz do juiz mudou. Não era mais a voz de quem falava com uma criança. Era a voz de quem falava com um enigma. Aproxime-se, por favor. Levantei-me devagar. Minhas pernas tremiam, mas não de medo, de antecipação. Caminhei até a mesa da defesa. Dr. Bittencourt puxou a cadeira para mim. Sentei-me e, pela primeira vez, levantei a cabeça completamente. Endireitei a coluna. Tirei a mochila velha das costas e a coloquei no chão. Olhei diretamente para minha mãe. O rosto de Odete era uma máscara de confusão e pânico crescente. Ela olhava de mim para o advogado, tentando conectar os pontos, mas a equação não fechava na cabeça limitada dela. Como a filha inútil tinha conseguido aquele advogado? Excelência, começou Bittencourt, sua voz preenchendo a sala com uma clareza cristalina. A senhora. Odete alega que minha cliente é mentalmente incapaz e financeiramente irresponsável. Ela alega que minha cliente precisa de tutela para gerir a venda de um terreno avaliado em R$200 mil. Ele fez uma pausa dramática, girando o corpo para encarar Arnaldo, que suava em bicas. O que a requerente não sabe, e o que esta ação infundada tenta ignorar, é que a incapaz Mirella Vasconcelos é, na verdade, M.V. Cypher, uma das consultoras de cibersegurança mais requisitadas da América Latina. O patrimônio líquido dela, Excelência, não se mede. Em terrenos de interior, mede-se em portfólios de investimento globais. O juiz Siqueira soltou uma risada curta, incrédula. A senhora está me dizendo que é rica? Rica é um termo subjetivo, Excelência. Respondi pela primeira vez. Minha voz saiu firme, controlada, sem gagueira, sem sussurros. O timbre da profissional que comanda reuniões com CEOs. Digamos apenas que eu poderia comprar o terreno do meu pai 10 vezes hoje, à vista, e ainda teria saldo para pagar os honorários do Dr. Arnaldo, se ele fosse competente o suficiente para ser contratado por mim. O som do engasgo de Odete foi alto e claro. Mentira! Ela gritou, levantando-se e apontando o dedo trêmulo para mim. Ela é doente. Isso é mentira. Ela está inventando. Juiz, ela vive no computador o dia todo. Ela é louca. Sentada. O juiz bateu a mão na mesa, o som ecoando como um tiro. Senhora Odete, controle-se ou eu a retiro da sala. Odete caiu na cadeira, ofegante, o rosto vermelho de raiva. Prossiga, Dr. Bittencourt, disse o juiz, agora totalmente inclinado para a frente, fascinado. Obrigado, Excelência. A acusação de brincar no computador refere-se ao trabalho de auditoria de sistemas bancários. O alinhamento social é foco profissional. E a falta de dinheiro. Bem, Bittencourt fez um gesto para que eu abrisse minha pasta. Tirei o extrato consolidado que eu havia imprimido. Coloquei sobre a mesa do juiz. Esse é o saldo da minha conta pessoal, atualizado hoje de manhã, eu disse, olhando nos olhos do juiz. Em dólares americanos. O juiz pegou o papel. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para o número, contou os dígitos, olhou para a promotora ao lado e passou o papel para ela. A promotora, que até então estava
Apática, soltou um nossa, audível. Senhora, Odete. O juiz virou-se lentamente para minha mãe. O olhar dele agora era perigoso. A senhora tem ideia de quem a sua filha é? Ela é uma vergonha. Odete gaguejou, mas a convicção estava desaparecendo, substituída por um terror primitivo. Ela não faz nada. Pelo que vejo aqui, o juiz balançou o extrato no ar. Ela faz mais em 1 mês do que a senhora e seu advogado farão na vida inteira. Arnaldo tentou falar, mas sua voz falhou. Ele parecia ter encolhido dentro do terno barato. Eu olhei para minha mãe. Nossos olhares se cruzaram. Pela primeira vez na vida, não vi desprezo nos olhos dela. Vi medo. Ela sabia, naquele momento, que o poder havia mudado de mãos. Mas eu ainda não tinha terminado. Dr. Bittencourt me deu um leve aceno de cabeça. Era a hora do golpe final. Excelência, eu disse. Eu não quero apenas provar minha capacidade. Eu quero solicitar uma auditoria nas contas da pensão do meu pai, que a senhora, Odete, administra. Porque se alguém aqui está dilapidando o patrimônio, não sou eu. A frase auditoria nas contas pairou no ar estagnado da sala de audiência como uma nuvem tóxica, mais pesada e sufocante do que qualquer insulto que minha mãe pudesse ter gritado. O silêncio que se seguiu não foi de respeito. Foi o silêncio do choque, o vácuo deixado quando uma realidade fabricada implode subitamente. Eu podia ouvir a respiração curta e chiada de Odete, um som agudo que escapava de sua garganta contraída, enquanto ela olhava para mim como se eu tivesse acabado de me transformar em um monstro de 7 cabeças ali mesmo, na frente das bandeiras estatais. O Dr. Arnaldo foi o primeiro a tentar recolher os cacos do desastre. Ele limpou o suor que escorria livremente por sua têmpora, manchando o colarinho da camisa lilás, e tentou invocar uma indignação que sua voz trêmula não conseguia sustentar. Excelência, isso é um absurdo, gaguejou ele, levantando-se pela metade e sentando-se novamente, indeciso. Estamos aqui para discutir a sanidade da moça, não para fazer acusações levianas contra uma mãe devota. Isso é manobra de defesa para desviar o foco, litigância de má-fé. O juiz Siqueira nem sequer olhou para ele. Seus olhos estavam fixos em mim, ou melhor, na mulher que ele acabara de descobrir por trás do disfarce de menina assustada. Havia um brilho de curiosidade intelectual em seu olhar, algo que transcendia a burocracia do cargo. Ele girou a cadeira levemente, cruzou as mãos sobre o peito e ignorou completamente o advogado da parte autora. Dr. Bittencourt, disse o juiz, com um tom de voz perigosamente calmo. O senhor tem indícios materiais que justifiquem esse pedido de auditoria incidental? Ou é apenas retórica de tribunal? Ricardo Bittencourt, com a elegância de quem joga xadrez enquanto o adversário tenta jogar damas, abriu novamente sua pasta de couro. O som do zíper deslizando foi o único ruído na sala. Ele retirou um envelope pardo, selado, e o deslizou sobre a mesa de madeira polida em direção ao magistrado. Excelência, minha cliente, sendo especialista em segurança de dados e rastreamento financeiro, tomou a liberdade de compilar o histórico de movimentações da conta conjunta que ela compartilha com a mãe, onde é depositada a pensão do falecido Sr. Clovis. Bittencourt fez uma pausa, permitindo que a informação assentasse. O dinheiro entra no dia 5. No dia 10, a conta está invariavelmente zerada. Saques em espécie, transferências para contas de terceiros não identificados e, curiosamente, pagamentos recorrentes a uma casa de jogos de azar clandestina disfarçada de associação recreativa na cidade vizinha. Um grito estrangulado escapou da boca de Odete. "É mentira!" ela berrou, levantando-se abruptamente, a cadeira arrastando no piso com um guincho horrível. "Eu ajudo a igreja! Eu ajudo os pobres! Essa menina é o diabo! Ela hackeou o banco! Ela invadiu minha privacidade! Prendam ela! Juiz, o senhor não vai acreditar numa criminosa cibernética, vai?" O rosto da minha mãe estava manchado de vermelho e branco, a maquiagem derretendo nos cantos dos olhos, transformando-a em uma caricatura grotesca de si mesma. A máscara de santa caíra, revelando o desespero cru e feio que havia por baixo.
Sente-se, sim, senhora. Odete, é a última vez que eu aviso. O juiz Siqueira não gritou, mas sua voz tinha o peso de uma bigorna. E quanto à acusação de o hackear, Dr. Bittencourt, a conta é conjunta, Excelência. Minha cliente é co-titular. Ela tem acesso legal e restrito a todos os extratos. Não houve invasão, houve apenas supervisão. Algo que a senhora, Odete, negligenciou, acreditando que a filha fosse incapaz de compreender um extrato bancário. O juiz abriu o envelope. Ele folheou as páginas rapidamente, seus olhos correndo pelas linhas destacadas em marcador amarelo neon. A cada página virada, a expressão dele endurecia. Ele viu os saques, viu os gastos em lojas de departamento de luxo, viu as transferências suspeitas. Odete estava ofegante, as mãos agarradas à bolsa, como se fosse um bote salva-vidas. Ela olhou para o Dr. Arnaldo em busca de ajuda, mas o advogado estava ocupado demais tentando se tornar invisível, afundando na cadeira e fingindo organizar papéis em sua pasta vazia. Ele sabia que o barco estava afundando e não tinha a menor intenção de se afogar junto. Senhora Odete Vasconcelos, o juiz começou, fechando a pasta e retirando os óculos. Ele esfregou a ponte do nariz, um gesto de cansaço profundo diante da miséria humana. A senhora veio a esta corte alegando que sua filha não tinha capacidade cognitiva para gerir bens. A senhora trouxe testemunhas, mobilizou o judiciário, contratou advogado, tudo sob o pretexto de proteção. Ele recolocou os óculos e a encarou. O olhar dele era de um desprezo gelado. Mas o que eu vejo aqui é uma tentativa clara de interdição fraudulenta para ocultar a dilapidação do patrimônio da herdeira. A senhora não queria proteger sua filha. A senhora queria silenciá-la legalmente para que ela nunca pudesse questionar para onde estava indo o dinheiro do pai. Eu sou... Mãe? Odete soluçou, agora apelando para o choro convulsivo, uma tática que sempre funcionara com as vizinhas, mas que ali soava patética. Eu criei ela. Eu troquei as fraldas. Ela não seria nada sem mim. Ingrata. Você é uma cobra, Mirella. Uma cobra que eu criei no meu seio. Eu permaneci imóvel. Não senti pena. Não senti raiva. Senti apenas uma clareza cristalina. Aquela mulher gritando, se desfazendo em lágrimas falsas e insultos reais. Não era minha mãe. Era apenas uma pessoa que compartilhou o mesmo teto comigo por 30 anos. O cordão umbilical havia sido cortado. Finalmente, não por uma tesoura, mas pela verdade. Excelência. Minha voz cortou o choro dela. Falei baixo, mas com firmeza. Eu não quero o dinheiro de volta. Ela pode ficar com o que gastou. Eu só quero a minha liberdade. E quero que ela saia da minha casa. A casa está em meu nome. E no do meu pai, com a morte dele. E diante dessa má gestão, eu exijo a administração exclusiva do imóvel. Odete parou de chorar instantaneamente. O dinheiro ela podia perder, mas o teto, a aparência de respeitabilidade perante a vizinhança. Você vai me expulsar, ela sussurrou-me incrédula, da casa que eu limpei, da casa onde eu moro, da casa cujas contas eu pago há 5 anos, mãe. Corrigi, olhando nos olhos dela. Da casa onde você me trancou e me chamou de louca para tentar roubar o que restava. Sim, eu vou. O juiz Siqueira pigarreou, retomando o controle da sala. Muito bem. Diante dos fatos, indefiro liminarmente o pedido de interdição. Declaro assim, Mirella Vasconcelos plenamente capaz para todos os atos da vida civil. Ele fez uma pausa, olhando severamente para Arnaldo. E determino a remessa de cópias destes autos e dos documentos, apresentados pela defesa ao Ministério Público, para a apuração de eventual crime de apropriação indébita e tentativa de estelionato judiciário por parte da requerente. Doutor, não. Arnaldo deu um pulo. Eu não sabia de nada. Fui induzido a erro pela cliente. Isso o senhor explicará ao Conselho de Ética da OAB e ao promotor, doutor. A audiência está encerrada. O som do malhete batendo na mesa foi o som mais bonito que eu já ouvi. Era o som de correntes se partindo. O juiz se levantou e saiu pela porta lateral. A promotora, que assistira a tudo em silêncio atônito, recolheu seus pertences e lançou um olhar de solidariedade discreta para mim antes de sair. Ficamos apenas nós 4 na sala,
Levantei-me. Dr. Bittencourt apertou minha mão. Parabéns, Mirella. Foi cirúrgico. Obrigada, Ricardo. Sorri. Um sorriso verdadeiro. Pode mandar a conta. E inclua um bônus. Virei-me para sair. Odete estava paralisada no meio da sala como uma estátua de sal prestes a desmoronar. Ela parecia menor, mais velha, encolhida dentro do terninho bege. Arnaldo já estava na porta, fugindo sem olhar para trás, murmurando pragas. Passei pela minha mãe. O cheiro dela, alfazema e cigarros, que antes me causava náuseas, agora parecia apenas o cheiro de algo velho, mofado, algo que pertencia ao passado. Mirella, ela chamou, a voz fraca, quebrada. Filha, o que eu vou dizer para as vizinhas? Parei. Não me virei completamente, apenas inclinei a cabeça. Aquela era a única preocupação dela. Não o crime, não a traição, não a filha que ela tentou destruir, mas as vizinhas, a reputação, o teatro. Diga a verdade, mãe, respondi, olhando para a porta de saída onde a luz do dia brilhava, intensa e convidativa. Diga a elas que a doida da sua filha finalmente acordou. Ou minta, invente outra história. Para mim, não importa mais. Eu não faço mais parte da sua plateia. Saí do tribunal. O corredor parecia diferente. As luzes fluorescentes não zumbiam mais. O ar não era mais opressivo. Eu sentia o tecido da minha roupa de a menina pobre pinicar, mas agora era apenas uma fantasia que eu podia tirar a qualquer momento. Desci as escadas do fórum. Doutor. Bittencourt caminhava ao meu lado. O que você vai fazer agora? Perguntou ele, quando chegamos à porta giratória de vidro. Primeiro, vou comprar roupas novas, roupas que caibam em quem eu sou. Olhei para o céu nublado lá fora. Depois, vou para casa. Tenho que fazer as malas da minha mãe. Você vai mesmo despejá-la? Respirei fundo, sentindo o ar úmido da rua encher meus pulmões. Pensei em todos os anos de humilhação, nas orações performáticas, na solidão do meu quarto, na tentativa de me declarar insana. Não é um despejo, doutor, respondi, colocando meus óculos escuros que tirei da mochila. É uma reestruturação corporativa. O departamento de drama e toxicidade foi extinto por falta de produtividade. Saímos para a rua. O sol tentava furar as nuvens cinzentas. A cidade continuava a mesma. Os carros passavam, as pessoas andavam apressadas. A vida seguia. Mas eu era outra. Eu era M. Yves Cypher à luz do dia. Entrei no carro preto blindado que o escritório de Bittencourt havia disponibilizado. Enquanto o motorista arrancava suavemente, olhei para trás uma última vez. Vi Odete saindo do prédio do fórum, sozinha, minúscula contra a grandiosidade de concreto do prédio. Ela olhava para os lados, perdida, sem o advogado, sem a filha, sem a dignidade. Peguei meu celular. Havia dezenas de notificações de trabalho. Um servidor na Estônia precisava de uma auditoria de emergência. Um banco no Chile queria contratar minha consultoria. O mundo digital me chamava, um lugar onde a lógica imperava e onde eu era rainha. Mas antes de mergulhar de volta nos códigos, eu tinha uma última missão no mundo analógico. A volta para casa. A última cena naquele palco doméstico. Para onde, senhora? Perguntou o motorista. Para casa, respondi. E pode ir devagar. Quero aproveitar a paisagem. Hoje, tudo parece muito mais bonito. Encostei a cabeça no banco de couro macio, fechei os olhos e, pela primeira vez em 30 anos, não senti medo do futuro. A vingança não tinha sido um prato que se come frio. Tinha sido um prato servido na temperatura exata da justiça, gelado o suficiente para queimar. E eu estava apenas começando. O carro blindado deslizava pelo asfalto esburacado do meu bairro, com uma suavidade incongruente, como uma nave espacial pousando em terreno hostil. O motorista, um homem de poucas palavras chamado Roberto, manobrava o veículo de luxo entre bicicletas enferrujadas e cachorros vira-latas que dormiam no meio da rua, indiferentes ao calor abafado da tarde. Eu observava a paisagem passar através do vidro fumê, as casas com reboco caindo, as calçadas quebradas, as senhoras sentadas em cadeiras de praia, observando o movimento. Era o cenário da minha prisão perpétua.
o lugar onde eu deveria ter apodrecido como a solteirona maluca da rua. Mas agora, vendo tudo do banco de trás, com o ar-condicionado ajustado para confortáveis 20 graus, o bairro parecia apenas pequeno, insignificante. Quando o carro parou em frente ao portão de ferro descascado da minha casa, a reação foi imediata. A cortina da janela da frente da casa de Dona Célia se moveu violentamente. Em segundos, ela estava na varanda, segurando a vassoura como pretexto, os olhos arregalados, tentando entender quem era a visita ilustre. "Pode me esperar aqui, Roberto?" perguntei. "Não vai demorar. O tempo que a senhora precisar, e senhora." "Vasconcelos", respondeu ele, mantendo o motor ligado. Saí do carro. O som da porta fechando foi seco, pesado, definitivo. Dona Célia quase caiu da varanda ao me ver. Eu ainda vestia a roupa velha e desbotada do teatro do tribunal, mas minha postura era outra. Eu não andava mais encolhida. Caminhei até o portão, tirei o molho de chaves do bolso e abri. O rangido das dobradiças, que antes me causava ansiedade por anunciar minha chegada àquele ambiente tóxico, agora soava como música. Eu estava entrando para limpar. A casa estava silenciosa, mergulhada na penumbra das cortinas fechadas para não desbotar os móveis, como Odete gostava de dizer. O cheiro era o mesmo de sempre. Cera velha, fritura impregnada nas paredes e aquele odor adocicado e enjoativo do perfume de alfazema dela. Mas, pela primeira vez, o cheiro não me sufocou. Era o cheiro de um museu, de algo morto. Fui direto para o quarto da minha mãe. Abri a porta sem bater. O quarto estava impecável. A cama feita com a colcha, de cetim rosa que ela adorava. Os santinhos colados no espelho da penteadeira. Abri o guarda-roupa. O cheiro de naftalina e segredos explodiu no meu rosto. Lá estavam elas, as provas do crime emocional, fileiras de vestidos novos, sapatos em caixas que nunca foram abertas, bolsas de marcas duvidosas, mas caras para os padrões locais. Tudo comprado com o dinheiro que meu pai suou para juntar, dinheiro que deveria garantir a nossa segurança, não a vaidade dela. E no fundo, escondida sob uma pilha de lençóis, a caixa de metal onde ela guardava os extratos bancários que interceptava do correio antes que eu pudesse ver. Fui até a cozinha e peguei um rolo de sacos de lixo preto, daqueles reforçados de 100 litros. Voltei ao quarto e comecei. Não houve cerimônia. Não dobrei nada. Abri o primeiro saco e comecei a jogar as roupas dentro, cabides e tudo. O som do plástico farfalhando preenchia o silêncio da casa. Vestidos de festa, saias de pregas, blusas de seda sintética, tudo ia para o saco preto. Era um exorcismo material. A cada peça que eu jogava, sentia um peso saindo dos meus ombros. O sapato que ela comprou no dia que disse que não tínhamos dinheiro para consertar meu óculos. A bolsa que ela apareceu usando na semana que cancelou a internet de casa alegando contenção de despesas, marja, quase me fazendo perder um contrato milionário. Eu já estava no terceiro saco, suando levemente apesar do clima ameno dentro de casa, quando ouvi o portão bater com força. Passos pesados e rápidos cruzaram a varanda. "Mirela!" O grito de Odete ecoou pela sala, estridente e carregado de uma fúria desesperada. "Onde você está, sua ingrata? O que significa aquele carro na porta?" Ela entrou no quarto como um furacão. Parou na porta, ofegante, o rosto inchado de chorar, a maquiagem borrada escorrendo pelo pescoço. Quando viu os sacos pretos no chão e o guarda-roupa meio vazio, ela soltou um som gutural, como um animal ferido. "O que você está fazendo?" Ela sussurrou, a voz falhando. Ela correu até mim e tentou arrancar o saco da minha mão. "Larga as minhas coisas! Você ficou louca de vez?" Segurei o saco com firmeza e a empurrei levemente. Ela cambaleou para trás, caindo sentada na cama, cercada pelas próprias roupas que eu ainda não tinha ensacado. "Estou fazendo sua mudança, mãe", respondi calmamente, amarrando a boca do saco com um nó cego. "Você disse ao juiz que eu não tinha capacidade de gerir a casa. Estou provando que sou perfeitamente capaz de gerir o espaço. E neste espaço, você não cabe mais. Você não pode fazer isso." Ela gritou, as mãos tremendo. "Essa casa é minha."
Eu morei aqui 30 anos. Eu sou sua mãe. O juiz não disse que você podia me expulsar. Ele disse que você era capaz, não que era dona do mundo. O juiz enviou os autos para o Ministério Público, Odete. Usei o nome dela. Não mãe. O efeito foi como um tapa. Ela piscou. Atordoada. Apropriação indébita. Estelionato contra idoso. No caso, meu pai, antes de morrer. E contra incapaz, que era o papel que você me forçou a representar. Se você ficar aqui, eu vou colaborar com a promotoria todos os dias. Vou entregar cada recibo, cada extrato, cada mentira. Mas, se você for embora agora, hoje, eu posso, digamos, perder o interesse em ser tão detalhista. Odete olhou para mim. O medo voltou aos olhos dela, substituindo a raiva. Ela sabia que eu tinha os dados. Ela sabia que eu era a menina do computador, que via tudo. Para onde eu vou? Ela perguntou, a voz subitamente pequena, infantil. Eu não tenho para onde ir, Mirella. Eu gastei o dinheiro. Você sabe que eu gastei. Tem a casa da sua irmã em Sorocaba, aquela que você vivia elogiando e dizendo que era melhor que a nossa. Joguei o último vestido dentro do saco. O ônibus sai às 17 reais. Dá tempo. Você vai me colocar na rua com sacos de lixo? Ela olhou para os sacos pretos brilhantes, horrorizada. O que os vizinhos vão pensar? A dona Célia está lá fora. Ri. Foi uma risada curta, sem humor. A dona Célia já sabe que tem algo errado. E, sinceramente, Odete, a sua reputação morreu naquela sala de audiência. O que sobra agora é a realidade. E a realidade é: suas coisas estão nestes sacos. Você tem 10 minutos para pegar o que for essencial. Documentos, remédios. O resto, o caminhão da prefeitura passa amanhã. Virei as costas e saí. Do quarto, arrastando 2 sacos pesados pelo corredor. O som do plástico raspando no piso frio era áspero. Cheguei à sala e joguei os sacos perto da porta de entrada. Voltei para buscar os outros. Odete estava parada no meio do quarto, segurando um porta-retrato do meu pai. Ela chorava, mas agora era um choro silencioso, derrotado. Não era o choro de teatro, era o choro de quem percebeu que a fonte secou. Ele teria vergonha de você. Ela murmurou sem olhar para mim, expulsando a própria mãe. Parei na porta. Não, Odete. Ele teria vergonha de saber que a mulher que ele amou tentou interditar a filha dele para gastar o dinheiro da família em bingo e sapatos. Ele teria vergonha de saber que você me deixou viver como uma mendiga dentro da minha própria casa, enquanto você posava de madame na igreja. Eu estou honrando a memória dele, impedindo que você termine de destruir o que ele construiu. Peguei os últimos sacos. Vamos. O Roberto vai te levar até a rodoviária. É a minha última cortesia. O carro de luxo vai causar uma boa impressão na sua saída. Vão achar que você está indo viajar para a Europa, se você mantiver a cabeça erguida. Aproveite a oportunidade para mentir uma última vez. Odete levantou-se devagar. Ela foi até a gaveta da mesinha de cabeceira e tirou sua bolsinha de documentos e alguns remédios. Colocou tudo na bolsa de mão. Ela olhou para o quarto uma última vez, para a cama rosa, para o espelho, para a vida de mentiras que ela construíra. Você vai se arrepender, Mirella, ela disse, passando por mim. A voz dela estava fria novamente. O veneno nunca sai totalmente. A solidão é um bicho feio. Quando você estiver sozinha nessa casa grande, com todo o seu dinheiro, você vai ver. Ninguém aguenta a solidão. Eu sou amiga da solidão há 30 anos, mãe. Respondi, apagando a luz do quarto. Foi você quem me apresentou a ela. E acontece que a gente se dá muito bem. Caminhamos até a porta da frente. Abri. A luz do sol do final de tarde bateu no meu rosto, alaranjada e quente. Dona Célia ainda estava lá, agora acompanhada de outra vizinha. Elas esticaram os pescoços como garças curiosas. Odete parou na varanda. Ela olhou para as vizinhas. Sai olhou para os sacos de lixo preto aos meus pés. Olhou para o carro importado esperando no portão. O instinto de sobrevivência social dela falou mais alto. Ela endireitou a coluna, secou o rosto rapidamente com as costas da mão e ergueu o queixo. Leve isso para o carro, Mirella, ela ordenou, tentando recuperar um fiapo de autoridade para a plateia externa. Cuidado com as minhas roupas. Não discuti. Peguei os sacos
e caminhei até o carro. Roberto, o motorista, saiu imediatamente e abriu o porta-malas. Ele manteve a expressão profissional, embora eu pudesse ver a surpresa em seus olhos ao carregar sacos de lixo cheios de roupas. Odete desceu a calçada desfilando. Ela acenou brevemente para Dona Célia. "Vou passar um tempo fora, Célia", gritou ela, com uma voz falsamente alegre que soou quase histérica. "Resolver uns negócios da herança." "Ah, vai com Deus, Odete", respondeu a vizinha desconfiada, mas aceitando a mentira social. Minha mãe entrou no carro. Antes de fechar a porta, ela me olhou através do vidro abaixado. Não havia amor, não havia arrependimento. Havia apenas o cálculo frio de quem perdeu uma aposta. "A chave", pediu-me estendendo a mão. Ela hesitou. Tirou o molho de chaves da bolsa. Eram as chaves que ela usava para trancar a casa, para trancar o portão, para me trancar. Ela colocou as chaves na minha palma. O metal estava quente do suor da mão dela. "Adeus, Odete", eu disse. "Tchau, e filha", ela respondeu. A palavra filha, soando como uma maldição. O vidro subiu. Dei 2 toques no teto do carro. Roberto assentiu e arrancou suavemente. Observei o sedã preto se afastar pela rua esburacada, levantando uma leve poeira avermelhada, levando embora a mulher que me deu a vida e que tentou tirar a minha vida. Quando o carro virou a esquina e desapareceu, o silêncio desceu sobre a rua. Dona Célia ainda estava olhando. Virei-me para ela. "Acabou o show, Dona Célia", disse eu, alto e claro. "A próxima atração é só amanhã." Ela bufou e entrou em casa, batendo a porta. Fiquei sozinha na calçada. Olhei para a minha casa, o portão aberto, a varanda vazia. Entrei e fechei o portão. Passei a tranca. A chave girou com um clique satisfatório. Caminhei de volta para dentro. A sala estava vazia, exceto pela poeira dançando nos raios de sol. O cheiro de alfazema ainda estava lá, mas fraco. Respirei fundo. Fui até o meu quarto, meu quartinho da bagunça. Sentei na minha cadeira ergonômica. Os monitores estavam em modo de espera. Toquei no teclado e as telas ganharam vida, iluminando o quarto com a luz azul fria e reconfortante do meu mundo digital. Havia um e-mail novo na minha caixa de entrada pessoal. Remetente: Imobiliária Prime. Assunto: apartamentos de alto padrão, Zona Sul, SP e coberturas em Florianópolis. Sorri. Eu tinha vencido a batalha. O general Odete tinha sido deposto. Mas agora, olhando para aquelas paredes descascadas, percebi que a vitória não era ficar naquela casa. A vitória era poder sair dela. Mas antes de planejar meu futuro, eu precisava fazer uma coisa. Uma última limpeza, não física, mas digital. Acessei o sistema do banco. A conta conjunta ainda estava ativa. O saldo, 42,50. Fiz uma transferência de 42,50 para a conta da igreja que minha mãe frequentava. Descrição: para a caridade. Encerrar conta, confirmar. A tela piscou. Conta encerrada com sucesso. Levantei-me e fui até a cozinha. A fome bateu. Uma fome real, física, que eu não sentia há semanas. Abria a geladeira. Havia apenas um pote de margarina vazio, água e meio limão seco. Ri alto. Uma gargalhada que ecoou pela casa vazia, libertadora, assustadora e maravilhosa. Peguei meu celular e abri um aplicativo de entrega. Selecionei o restaurante mais caro da cidade vizinha, um bistrô francês que entregava num raio de 20 quilômetros. Pedi filé mignon ao molho madeira, risoto de fungo e uma garrafa de vinho tinto. Valor: R$380. Endereço de Tinsm. Entrega: a casa da Mirella. Enquanto esperava a comida, sentei na varanda e vi o sol se pôr. O céu estava ficando roxo, as primeiras estrelas aparecendo. Eu estava sozinha, sim, mas pela primeira vez, a solidão não era um buraco onde eu me escondia. Era um trono onde eu estava sentada, mas o destino, ao que parece, ainda tinha uma última carta na manga para aquela noite. O interfone tocou. Estranhei. A comida não chegaria tão rápido, e Odete não voltaria. Roberto tinha ordens estritas. Levantei-me e fui até o portão. Havia um rapaz jovem, de boné, segurando um envelope pardo grande. Não era o correio. Sim, Iora Mirella Vasconcelos?
perguntou ele. Sim. Entrega expressa. Assine aqui. Assinei. O rapaz foi embora de moto. O envelope não tinha remetente, apenas um carimbo de um cartório da capital. Meu coração acelerou um pouco. Velhos traumas não morrem. Fácil. Abri o envelope ali mesmo, sob a luz amarelada do poste da rua. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma chave antiga, de latão, pesada. Reconheci a letra imediatamente. Era a letra do meu pai. Minhas mãos tremiam mais ao segurar aquele envelope de papel pardo do que tremeram diante do juiz ou ao expulsar minha mãe. O papel tinha um cheiro leve de mofo misturado com tabaco, o cheiro das camisas do meu pai. O carimbo do cartório indicava que a carta fora registrada como testamento cerrado, há 2 anos, com instruções estritas para ser entregue em minhas mãos apenas após a resolução de qualquer litígio familiar envolvendo o imóvel, ou 5 anos após sua morte. O sistema judiciário, lento e burocrático, tinha funcionado como um relógio suíço involuntário. A decisão do juiz naquela tarde disparou o gatilho da entrega. Entrei em casa, fechando a porta com as costas, protegendo aquela carta como se fosse um pássaro ferido. Acomodei-me no sofá da sala, onde a poeira dançava na luz do abajur, e rasguei o lacre. A letra dele era trêmula, angulosa, daquelas de quem aprendeu caligrafia na escola rígida de antigamente. Minha querida Mirella, se você está lendo isso, é porque finalmente aconteceu. A bolha estourou. Eu não sei se eu já parti ou se apenas perdi a batalha contra o cansaço. Mas sei de uma coisa. Sua mãe deve ter tentado te derrubar. E eu rezo, com todas as forças que me restam, enquanto escrevo isso na oficina da garagem, para que você tenha vencido. Perdoe-me, filha. Perdoe esse velho covarde. Eu vi como ela te tratava. Eu vi as humilhações, os gritos, a forma como ela tentava apagar o seu brilho para que a escuridão dela não parecesse tão densa. Eu deveria ter gritado, deveria ter batido na mesa, mas eu amava a paz mais do que a justiça, e paguei o preço vendo minha menina se trancar num quarto. Mas eu sabia, Mirella, eu não entendia aqueles códigos na tela preta do seu computador, nem as línguas estranhas que você falava baixo durante a madrugada. Mas eu via o correio. Eu vi, uma única vez, um extrato que chegou em nome de uma tal Cypher, vindo de fora do país, antes de eu escondê-lo da sua mãe. Eu entendi, naquele dia, que você não era a coitada que a Odete dizia. Você era um gênio, e gênios assustam pessoas medíocres. Eu não podia te dar dinheiro. A Odete controlava cada centavo da minha aposentadoria. Mas eu podia te dar o passado. Esta chave abre o cofre 304 do Banco do Brasil, na Agência Central de São Paulo. Lá dentro não tem ouro, nem joias. Tem os diários da minha mãe, sua avó e a escritura original deste terreno que eu passei, para o seu nome em usufruto exclusivo dias antes de adoecer, sem a Odete saber. A casa sempre foi sua, Mirella, só sua. Eu garanti que ela nunca pudesse vender o teto sobre a sua cabeça. Voe, minha filha. O mundo é pequeno demais para o tamanho da sua mente. E não sinta culpa. A vingança, às vezes, é só a justiça chegando atrasada. Com amor e orgulho silencioso, papai. As lágrimas vieram quentes e silenciosas, molhando o papel. Amarelado. Não era choro de tristeza. Era um choro de limpeza, de redenção. Durante todos aqueles anos trancada no quarto, eu achava que era invisível. Mas ele me via. Ele sabia. O silêncio dele não era desprezo. Era uma estratégia desajeitada de preservação. Um jogo de xadrez onde ele moveu a peça final, a escritura, para garantir meu cheque-mate post-mortem. Apertei a chave fria de latão contra o peito. A casa estalou, como se suspirasse junto comigo. O interfone tocou novamente, quebrando o transe. Era a entrega do bistrô. Recebi a comida mecanicamente. Montei a mesa de jantar. A mesa que minha mãe proibia que usássemos para não estragar o verniz, com os pratos de porcelana que ficavam trancados na cristaleira. Servi o risoto, o filé e o vinho caro. Comi sozinha, brindando ao vazio da cadeira onde meu pai costumava sentar. A sua jogada de mestre. Clovis, sussurrei, erguendo a taça de cristal. O vinho era encorpado, com notas de madeira e frutas vermelhas,
um sabor sofisticado que não combinava com o reboco descascado da sala. Aquele contraste era o resumo da minha vida naquele momento. Uma alma de primeira classe presa num cenário de terceira, mas não por muito tempo. 2 dias depois, eu estava na Avenida Paulista, em São Paulo. O barulho da metrópole era ensurdecedor e caótico, e eu amava cada decibel. Eu vestia um terninho de linho italiano, sapatos de salto confortáveis e óculos escuros de grife. Ninguém olhava para mim com pena. Ninguém via a menina doente. Eles viam uma mulher de negócios caminhando com propósito. No banco, a cerimônia foi rápida. O gerente, ao ver o saldo da minha conta pessoal, que eu transferi para aquela agência para facilitar as coisas, me tratou como realeza. Fomos até a sala de cofres. Quando abri a caixa 304, o cheiro de papel velho subiu. Lá estavam os diários da minha avó, encadernados em couro, e um envelope pardo com a escritura. Li o documento. Meu pai tinha feito uma doação em vida com reserva de usufruto para ele, que se extinguia com a morte. A casa era minha. Legalmente, indiscutivelmente, absolutamente minha. Odete nunca teve direito à metade. Ela era apenas uma hóspede tolerada. Sorri. Guardei os documentos na minha bolsa Louis Vuitton nova. Saí do banco e peguei meu celular. Disquei o número da maior imobiliária da minha cidade natal. Alô? Gostaria de falar com o setor de vendas. Aqui é Mirela Vasconcelos. Tenho um imóvel no centro para vender. Sim, a casa de esquina. O valor? Parei para pensar. Coloquem um preço 20% abaixo do mercado. Quero vender rápido. A única condição é que o comprador demula a construção. Quero que o terreno seja limpo. Desliguei. Eu não queria o dinheiro da venda. Eu queria apagar o rastro. A demolição seria o ponto final. 6 meses depois, o vento que soprava na varanda do meu apartamento era salgado e fresco. Do 10º andar, a vista da beira-mar norte em Florianópolis era de tirar o fôlego. O mar, calmo e azul escuro, refletia as luzes da ponte Hercílio Luz. Meu escritório agora não era um quarto de fundos abafado. Era uma sala envidraçada, com equipamentos de última geração que pareciam saídos de um filme de ficção científica. Eu não precisava mais me esconder. A M.V. Cypher tinha saído das sombras e aberto uma consultoria oficial, com sede física e funcionários. Eu era a CEO. Estava terminando uma videoconferência com um cliente em Tóquio quando meu celular pessoal tocou. Era um número desconhecido da minha cidade natal. Hesitei, mas atendi. Alô? Mirela? A voz era de Dona Célia, a vizinha fofoqueira. Pois não, Célia, respondi. Minha voz calma, sem a ansiedade de antigamente. Menina, eu consegui seu número com o Dr. Bittencourt. Insisti muito. Disse que era emergência de família. Ela fez uma pausa dramática, esperando que eu perguntasse o que houve. Fiquei em silêncio. É sua mãe, Mirela? O que tem ela? Ela voltou para a cidade. Ontem. A irmã dela lá em Sorocaba, parece que elas brigaram feio. Botaram ela para fora. Ela tá aqui na frente do terreno da sua antiga casa, ou do que sobrou dele. Ela tá sentada na calçada, chorando, dizendo que você roubou a casa dela, que derrubaram tudo. É uma cena triste, filha. O povo tá filmando. Você não vai fazer nada? Caminhei até a borda da varanda, segurando a taça de vinho branco gelado. Fechei os olhos e tentei sentir algo. Tentei encontrar aquela culpa católica que foi incutida em mim desde o berço. Tentei sentir pena da mulher que me deu a luz. Mas o tanque estava vazio. Onde antes havia dor, agora havia apenas uma vasta e pacífica indiferença. Célia, disse eu, observando um iate cruzar o horizonte. A senhora tem o contato da assistência social da cidade? Tenho, mas... Então ligue para eles. Minha mãe é uma cidadã adulta, vacinada e, segundo a justiça, plenamente capaz de responder pelos seus atos. Se ela está em situação de rua, é uma questão para o Estado, não para mim. Eu já paguei minha cota de sacrifício. Mas Mirela, ela é sua mãe. O sangue é a única coisa que temos em comum, Célia. E sangue a gente doa no hemocentro. Amor e cuidado a gente conquista. Passe bem.
Desliguei o telefone e bloqueei o número. Voltei para o computador. Na tela, o código de um novo firewall que eu estava desenvolvendo pulsava, complexo e belo. Aquilo era minha família, aquela lógica, aquela ordem, aquela construção que dependia apenas do meu intelecto e esforço. Lembrei-me do título sensacionalista que passava na minha cabeça meses atrás. Minha mãe gritou no tribunal: "Ela é uma vergonha." Sorri, digitando a linha final de código e compilando o programa. A barra de progresso verde chegou a 100%. Sucesso. Ela estava errada. Eu não era uma vergonha. Eu era o erro de sistema que reiniciou a máquina inteira. E agora, finalmente, o sistema estava rodando perfeito. Levantei-me, fui até o espelho do hall de entrada e ajeitei o cabelo. Meus olhos tinham brilho, minha pele tinha cor. Eu estava viva. A vingança não foi ver minha mãe na sarjeta. Isso foi apenas consequência. A vingança real foi olhar para o espelho e amar a mulher que me olhava de volta.